Olá, meus irmãos, a paz seja convosco. O que você faria se você fosse alvo de uma promessa do Senhor para daqui a alguns dias? É claro que a palavra de Deus é recheada de promessas e elas podem acontecer nas nossas vidas a qualquer momento. E também é claro que existem as promessas pessoais do Senhor que Ele faz a você por meio do relacionamento que você tem com Ele. Mas em uma hipótese, digamos que o Senhor tenha prometido uma promessa a você para daqui 50 dias. O que você faria depois do encontro com Ele, no qual Ele prometeu para você que Ele lhe daria algo daqui 50 dias? Como seriam esses dias que antecedem o grande acontecimento na sua vida? Como você se comportaria? Quais seriam as suas reações? Nesses 50 dias, entre a data da promessa e a data do cumprimento da promessa, qual seria a sua rotina? Como você gastaria esse tempo? Talvez essa pergunta possa nos ajudar a como deve estar configurado o nosso coração no período que antecede as promessas. Muitas coisas acontecem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nos períodos que antecedem o cumprimento das promessas. E muitas pessoas acabam não gozando, ou não percebendo, ou não vendo o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, justamente porque esse período de pré-promessa, de pré-acontecimento da promessa, ele acaba por ser um período terrível, um período onde muitas pessoas perdem a fé, muitas pessoas se afastam do propósito, deixam muitas vezes de serem merecedores das promessas, porque a maioria das promessas do Senhor para as nossas vidas são condicionais. E essas condições são critérios decisivos para que essas promessas se cumpram. Mas voltando à nossa hipótese, você tem 50 dias para que essa promessa se cumpra. O que você faria? Como você faria? Para elucidar isso, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8 em diante, diz assim: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui está uma promessa. Jesus está prometendo que ele daria o Espírito Santo aos apóstolos. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista de um deles, e uma nuvem cobriu seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vós para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Qual foi a atitude dos apóstolos de Jesus no período que antecedeu o cumprimento da promessa? Todos eles gastaram o seu tempo orando, aguardando o cumprimento da promessa. Meus amados irmãos, as promessas do Senhor, elas são condicionais.
nós precisamos preencher alguns requisitos. E nada melhor do que a oração para nos fazer entender a vontade de Deus para nós mesmos e como nós devemos e podemos nos alinhar para nos preparar para que a promessa aconteça na nossa vida. Quando alguém não utiliza com sabedoria esse período que antecede o cumprimento das promessas e não cumpre nesse período os pré-requisitos para que essa promessa aconteça, Deus pode fazer com que a mesma promessa acabe se cumprindo na vida de outra pessoa, ou na vida de uma outra geração, e na vida de uma outra geração, para que você não corra o risco de não ser alvo do cumprimento da promessa de Deus. Você precisa aprender a, no período que antecede o cumprimento da promessa, precisa aprender a se posicionar em oração. É a oração que nos ajuda a entender a vontade de Deus, é a oração que nos posiciona em relação ao céu de maneira favorável. É na oração que nós somos atendidos, ouvidos por Deus, e também nós ouvimos Deus falar conosco. Então, se você precisa que algo se cumpra na tua vida, e se você está esperando que uma promessa de Deus se cumpra na sua vida, aprenda e entenda que é melhor esperar de joelhos. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça prosperar em tudo. Amém.